Bem-vindos ao Resumo Podcast, seu canal de sintetização de conhecimento. Um mergulho profundo no mundo, um mundo onde os animais falam. Isso mesmo. Os animais falam, os porcos planejam. E a revolução. A revolução toma rumos inesperados. Hoje, vamos explorar a Revolução dos Bichos, de George Orwell. Para deixar tudo ainda mais interessante, Interessante? Sim. você nos forneceu duas traduções diferentes da obra. É como ter duas janelas abertas para o mesmo universo, sabe? Duas janelas, nossa, incrível. Cada uma revelando nuances, detalhes. É como ter uma lupa, né? Uma lupa para observar cada detalhe da linguagem de Orwell. Exatamente. Mas antes de começarmos a desvendar essas camadas, vamos situar o nosso ouvinte. A Revolução dos Bichos se passa na Granja do Solar. Governada pelo Sr. Jones. Um fazendeiro negligente e dado à bebida. A vida dos animais sob seu domínio. Bem, tá longe de ser um mar de rosas. É verdade. Eles são explorados, subjugados, tratados como meros objetos. E é nesse cenário de opressão. Que surge Major, Um porco. um porco sábio e respeitado. Que esse é o discurso final. Acende a chama da rebelião. E que discurso, hein? Major pinta um quadro vívido de uma sociedade utópica. Livre da exploração humana. Onde os animais, imaginem só, E os animais são donos do próprio destino. é de arrepiar. Imagina o impacto O impacto, que essas palavras tiveram sobre os outros animais. Com certeza. O discurso do Major é um chamado à ação. Ele explora as feridas da injustiça. E a cena com a promessa Promessa sim. de um futuro melhor. Ele articula as queixas dos animais e apresenta os princípios do animalismo. Resumidos em 7 mandamentos, Os 7 mandamentos, olha só. que enfatizam a igualdade, a união. A união entre as diferentes espécies. Exatamente. Esses mandamentos inicialmente soam como um farol de esperança. Um guia para a construção da nova sociedade. Diz tanto ao Major. Sim. E essa esperança se transforma em ação. Os animais, inspirados pelo discurso de Major, se rebelam. E expulsam o Sr. Jones da granja. É um momento De pura euforia. de libertação. Impressionante como a união em torno de um ideal, alimentada pela esperança de um futuro mais justo, pode levar à ação. É verdade. Mas mesmo nesse momento de euforia, Já podemos observar os desafios que se avizinham. principalmente com a ascensão. Dos porcos ao poder. Lembro que os porcos, Bola de Neve e Napoleão assumem a liderança da Revolução. Devido à sua inteligência. A princípio, parece natural que eles, mais articulados e estratégicos, tomem as rédeas da organização da granja. Sim. Mas é aí que as coisas começam. Só fica interessante. Desantrante. Essa tomada de poder, inicialmente justificada pela capacidade intelectual, aos poucos se transforma num processo de distinção e controle. Controle. Um dos primeiros sinais disso é a decisão de reservar o leite e as maçãs, os excedentes da produção da granja, para os porcos, Os porcos. alegando que eles precisam se alimentar melhor para exercer suas funções de trabalho intelectual. Trabalho intelectual, sei. Já nesse momento, me peguei pensando. Será que essa pequena concessão não seria o primeiro passo para um desequilíbrio de poder? É exatamente isso. Afinal, a Revolução pregava a igualdade entre todos os animais. Foi ideia de igualdade. A partir desse momento, a igualdade começa a ser corroída. E os privilégios conquistados pelos porcos, os distanciam dos demais animais. É como se estivessem dizendo, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Uau! Parafraseando a famosa A frase. famosa frase de Orwell. E a partir daí, as rachaduras na aparente unidade da Revolução. Começam a se aprofundar. A divergência entre Bola de Neve e Napoleão, por exemplo, sobre os rumos que a Granja dos Bichos deveria tomar, é um dos pontos mais tensos da história. Sem dúvida. De um lado, Bola de Neve, idealista visionário. Ele defendia projetos ambiciosos, como a construção de um moinho de vento para modernizar a granja. Para melhorar a vida de todos. Ele realmente acredita no progresso, na inovação. Busca construir uma sociedade animal verdadeiramente avançada, Já Napoleão, mais pragmático. implacável, Concentra-se nas necessidades imediatas e usa de astúcia e manipulação. para consolidar seu poder. É um jogo de poder. E esse conflito de ideias e estratégias culmina num embate épico. O debate sobre a construção do moinho de vento. É nesse momento que vemos a força da retórica de Bola de Neve. Ele apresenta argumentos convincentes sobre os benefícios do moinho. Como ele pode transformar a vida na granja. Os animais ficam fascinados. Fascinados pela sua visão. Mas
Mas, é claro, a história não termina por aí. Ah, não termina. Napoleão, que vinha secretamente treinando um grupo de cães ferozes. Os utiliza para se expulsar a bola de neve da granja. É uma reviravolta. Um ato de força bruta que silencia qualquer oposição. E consolida o poder de Napoleão. A prova de que a persuasão nem sempre é a ferramenta mais eficaz. E que, por vezes... O medo e a intimidação prevalecem. Começa então o reinado de Napoleão, que logo se mostra um líder autoritário, Ele abole as assembleias dominicais. onde as decisões eram tomadas democraticamente, E passa a governar através de um comitê de porcos. centralizando o poder em suas mãos. E com a ajuda de Garganta, o porco mestre da propaganda, ele começa a reescrever a história, Que reescrever a história. pintando Bola de Neve como um traidor, E assim mesmo. como o grande herói da Batalha do Estábulo. Espera aí, a Batalha do Estábulo. Sim, sim. Lembra que os fazendeiros vizinhos não ficaram nada satisfeitos com a rebelião dos animais. Ah, verdade. Eles tentaram invadir a granja para retomar o controle, mas foram derrotados pelos animais. Não batalha feroz. Exatamente. Então Napoleão está distorcendo os fatos, assumindo crédito por eventos que Bola de Neve foi crucial. Manipulando as informações, construindo uma narrativa que o favorece. Controlando a percepção que os outros animais têm do passado. Tática clássica de regimes autoritários. Controlar a narrativa para controlar as massas. Exatamente. Com Bola de Neve fora do caminho, a narrativa sob seu domínio, Napoleão intensifica o controle sobre a granja. A vida sob seu comando se torna cada vez mais dura. As rações diminuem, a carga de trabalho aumenta. E os porcos, instalados na casa grande, desfrutam de luxos que os demais animais sequer podem sonhar. Vemos os porcos gradualmente adotando hábitos humanos. Hábitos humanos? Dormir em camas, beber álcool, até negociar com humanos. Tudo aquilo que antes criticavam. Símbolos da opressão humana. E o que acontece com os 7 mandamentos? Aqueles que deveriam ser a base inabalável do animalismo. Bem, eles não permanecem inabaláveis por muito tempo. Ah, não. Garganta, com sua lábia, altera sutilmente os mandamentos para justificar as ações dos porcos. Que esperteza. Ou melhor, Que enganação. distorcendo os princípios da própria revolução para servir aos seus interesses. É de cair o queixo. Uma demonstração clara de como a manipulação da linguagem pode ser usada para controlar e oprimir. E o mais impressionante? É que os outros animais, em sua maioria, aceitam essas mudanças sem questionar. É de partir o coração ver a esperança. O idealismo dos animais se esvaindo sob a ditadura de Napoleão. Mas me diz, teve algum momento de resistência? Sim. As galinhas, por exemplo, se rebelaram contra a ordem de entregar seus ovos. As galinhas. Lideradas por 3 jovens e corajosas galinhas Minorca. Que atitude usada. Elas organizaram um protesto, Um protesto. botando seus ovos do alto do telhado para que se espatifassem no chão. Que bravura. Mas imagino que Napoleão não tenha deixado barato. Implacável como sempre, ele cortou as rações das galinhas. O que levou? A morte de 9 delas. Que horror! Uma demonstração brutal de sua tirania, do controle que exercia sobre a vida e a morte na granja. E esse reino de terror imagino só se intensificou. Infelizmente, sim. Para garantir sua posição de poder e silenciar qualquer oposição, Napoleão orquestrou uma série de confissões públicas Confissões públicas. e execuções de animais acusados de conspirar com Bola de Neve. Essa parte da história é de arrepiar. Animais coagidos a confessar crimes que não cometeram, sendo brutalmente abatidos pelos cães de Napoleão. É assustador. Um espetáculo de horror que instaura um clima de medo. E silenciar qualquer forma de dissidência. Os animais, traumatizados, assistem aos seus sonhos de uma sociedade igualitária serem esmagados. Que contraste brutal com aquele momento de alegria, de união, quando expulsaram o Sr. Jones da granja. É verdade? Me lembrei de alguns personagens, como o Boxer. Coitado. Trabalhava incansavelmente, sempre repetindo, trabalharei mais. Completamente dedicado à causa, mas no fim. Traído pelos porcos que ele tanto defendia. A história do Boxer é de uma tristeza profunda. Ele simboliza a lealdade cega, a dedicação inabalável a um sistema que, no fim, o descarta. Se esgota, se entrega de corpo e alma à causa. Para no final ser vendido para um matadouro. Quando já não tem mais utilidade. Aos porcos? É uma cena que nos faz refletir sobre como a dedicação, o esforço individual podem ser explorados. Por aqueles que detêm o poder. E essa exploração, essa distorção dos ideais da revolução só se intensifica com o passar do tempo. Com certeza, os anos se passam, a granja parece prosperar. Mas a que custo?
Os ideais da revolução, São completamente abandonados. os porcos, agora andando sobre duas patas, vestindo roupas humanas, carregando chicotes, se tornam indistinguíveis dos humanos que um dia combateram, É como se a revolução tivesse dado uma volta completa. retornando ao ponto de partida. Exatamente. E para simbolizar essa volta às origens, eles mudam o nome da granja de volta para a Granja do Solar, E aquela cena final. que arrepia até os ossos, Os animais testemunhando porcos e humanos confraternizando. sem conseguir distingui-los. É como se Orwell estivesse nos mostrando que a tirania pode se disfarçar de diversas formas. E que o poder sem controle, sem ética, corrompe até os ideais mais nobres. Ufa, quanta coisa para digerir, hein? Mas antes de mergulharmos nas entrelinhas da obra de Orwell, então fazermos uma pausa para respirar. Na volta, exploraremos os paralelos entre a Revolução dos Bichos e o mundo real. Vamos juntos desvendar o que essa obra-prima satírica tem a nos dizer sobre a natureza humana, o poder e os perigos da obediência cega. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho em A Revolução dos Bichos. Antes da pausa, a gente estava falando da transformação da Granja dos Bichos É verdade. e da ascensão dos porcos ao poder. Uma história que, apesar de se passar num ambiente rural, com animais falantes, Com animais falantes, sim, nos leva a refletir sobre questões muito reais da nossa sociedade. com certeza. A gente acompanha a trajetória desses animais e, de repente, se pega pensando, nossa, isso me lembra de situações que já vi acontecer no mundo real. É incrível como Orwell usa essa fábula para expor os perigos do poder descontrolado, E como revoluções mesmo as mais bem intencionadas. podem ser corrompidas. Exatamente. A genialidade de Orwell está em usar essa linguagem simples, Quase como um conto infantil, né? para abordar temas tão complexos. E quando a gente começa a traçar paralelos com o mundo real, A obra se torna ainda mais impactante. sem dúvida. Uma das conexões mais óbvias, pelo menos para mim, é com a Revolução Russa. Ah, sim. Aquela época tumultuada, cheia de ideais, mas que também viu o poder se concentrar nas mãos de figuras autoritárias. É verdade. Será que Orwell se inspirou nesse evento histórico para criar a sua história? Com certeza. Orwell era um crítico ferrenho do regime soviético, sob o comando de Stalin. Muitos personagens. E eventos em A Revolução dos Bichos. São alegorias diretas de figuras e acontecimentos daquela época. Exatamente. E quando você fala em alegoria, já penso no Napoleão. O líder porcino que, na minha leitura, lembra muito a figura de Stalin, Ambos implacáveis. consolidando seu poder através do medo Da propaganda. e da eliminação de qualquer um que ousasse se opor. Assim como Napoleão se livrou de Bola de Neve e de todos que consideravam ameaça, Stalin orquestrou o grande expurgo. eliminando qualquer um que pudesse questionar sua autoridade. é de arrepiar, né? Ver como a história, mesmo em contextos tão diferentes, pode se repetir de formas tão cruéis. É verdade. E falando em Bola de Neve, com seu idealismo, seu foco no progresso, me parece que ele representa Trotsky, Uma figura-chave na Revolução Russa. que defendia a industrialização e a expansão da Revolução Comunista pelo mundo. Trotsky foi de fato exilado e assassinado por agentes de Stalin, Assim como Bola de Neve foi expulso da granja e difamado. difamado por Napoleão. É incrível como esses animais, em sua simplicidade, conseguem carregar o peso de figuras históricas tão complexas. É verdade. Me faz pensar que a gente não pode subestimar o poder de uma boa história, De uma alegoria bem construída. para nos fazer entender eventos históricos e refletir sobre a natureza humana. Sem dúvida. A Revolução dos Bichos não se limita a ser uma crítica à Revolução Russa ou ao regime soviético. A obra vai além, Vai além. abordando a questão do poder de forma mais ampla, independente da ideologia. Então você está dizendo que não se trata apenas de uma crítica ao comunismo. Exatamente. A obra nos leva a refletir sobre como o poder, em qualquer sistema, pode corromper indivíduos e instituições. É verdade. Quantas vezes já vimos líderes, mesmo aqueles que começam com as melhores intenções, se deixarem consumir pela ambição e se voltarem contra aqueles que juraram defender? Infelizmente é algo que a gente vê acontecer com muita frequência ao longo da história. É verdade. Líderes que se corrompem, traem a confiança do povo e usam o poder para benefício próprio. Sim. Como podemos evitar que isso aconteça? Como podemos garantir que o poder seja usado para o bem comum? Essa é a grande questão. E a Revolução dos Bichos nos dá pistas importantes para responder a essa pergunta. Que pistas. A obra nos alerta para a importância da vigilância do senso crítico, E da necessidade de responsabilizar, aqueles que estão no poder. independentemente de suas convicções políticas. E a propaganda?
Me impressiona como Orwell retrata o papel da manipulação da informação na formação da opinião pública. O Garganta é um mestre na arte de distorcer os fatos E moldar a narrativa. para servir aos interesses de Napoleão. É verdade, ele é um verdadeiro artista da manipulação. Constantemente revisando a história, distorcendo os 7 mandamentos, Para justificar as ações. as ações cada vez mais tirânicas dos porcos. E o mais assustador é que ele consegue convencer os outros animais com a sua lábia. A maioria deles simplesmente aceita as informações que ele transmite, sem questionar, sem buscar outras perspectivas. Mas isso nos leva a refletir sobre os perigos de aceitar informações passivamente. Sem nenhum tipo de filtro crítico. É fundamental sermos informados, questionarmos as fontes, buscarmos diferentes pontos de vista, Antes de formarmos... as nossas próprias opiniões. Principalmente hoje em dia, com essa enxurrada de informações que a gente recebe o tempo todo, né? Vinda de todos os lados. É muito fácil sermos manipulados por aqueles que têm uma agenda, um interesse por trás da informação que estão divulgando. Com certeza. E Orwell já alertava para esse perigo lá na década de 1940, quando escreveu A Revolução dos Bichos. É mesmo? Ele compreendia como a propaganda podia ser utilizada para controlar populações, e a sua obra serve como um alerta temporal para essa ameaça. Mas se nós, que estamos aqui mergulhando nessa história, o que podemos aprender com um bando de animais falantes em uma fazenda? Qual a lição que a Revolução dos Bichos nos deixa? A Revolução dos Bichos é muito mais do que uma história sobre animais. É um reflexo da nossa própria sociedade. Um espelho que nos mostra os perigos da tirania que podem se manifestar em qualquer sistema, mesmo naqueles que se dizem baseados em princípios de igualdade e justiça. Então a gente precisa estar atento Atento, sim. para identificar aqueles que tentam nos explorar, nos manipular, erodir as nossas liberdades. Mesmo que se apresentem como líderes benevolentes. Com o discurso bonito, promessas sedutoras. Exatamente. É preciso sermos cidadãos críticos. Questionarmos a autoridade, lutarmos contra a injustiça onde quer que ela se manifeste. Caso contrário, corremos o risco de acordar um dia num mundo onde os porcos estão no comando. E nós, como os outros animais da granja, apenas labutando para sustentar seus privilégios. E por falar em labuta e exploração, lembrei do Boxer. Ah, o box. O cavalo forte, leal, que se dedicou de corpo e alma à causa, mas acabou sendo traído pelos porcos em quem confiava. A história do box é de uma tristeza imensa. Ele representa aqueles que são bem intencionados, mas facilmente manipulados. Aqueles que trabalham duro, mas não conseguem enxergar o panorama geral, as nuances do poder e da manipulação. É verdade. O seu lema, trabalharei mais, se torna um mantra trágico. À medida que ele se esgota para sustentar um sistema que, no final, o descarta sem piedade. É como se ele estivesse cego para a corrupção que o cercava, confiando cegamente nas promessas dos porcos. Seu destino nos mostra que o trabalho duro, por si só, não é suficiente. Precisamos ser perspicazes, críticos e estarmos dispostos a questionar aqueles que estão no poder. Caso contrário, corremos o risco de nos tornarmos como o Boxer, explorados e descartados quando já não servimos mais aos seus propósitos. É uma lição dura, mas muito importante. Não podemos nos deixar levar pela inércia aceitando as coisas como elas são. Precisamos nos engajar, nos informar, lutar por um mundo melhor, mais justo, mais igualitário. Com certeza. A Revolução dos Bichos é um chamado à ação, um alerta para que não nos tornemos cúmplices da tirania, seja por omissão ou por ingenuidade. Mas e os outros animais? Existe algum personagem que nos dê um fio de esperança nessa história que até agora parece tão sombria? Ah, temos o Benjamin, o burro cínico observador. O Benjamin. Um personagem fascinante, desiludido com a política. E cético em relação à possibilidade de mudança real. Desde o início, Benjamin enxerga a farsa dos porcos, mas se mantém distante, não se envolvendo na revolução ou em suas consequências. Ele me lembra aquelas pessoas que já viram de tudo, já se decepcionaram tanto que preferem se isolar. Observando tudo de longe. Sem se envolver. Exatamente. Benjamin representa a desilusão, a tentação de se retirar da luta, de se proteger da decepção, não esperando muito da vida ou da política. Mas a sua postura também nos leva a questionar. É melhor estar ciente das injustiças do mundo e não fazer nada, ou arriscar a decepção lutando por um futuro melhor, mesmo que pareça impossível? Essa é uma pergunta difícil que cada um de nós precisa responder. É verdade. Mas a Revolução dos Bichos parece sugerir que a verdadeira liberdade, a verdadeira igualdade exigem engajamento ativo, disposição para desafiar o status quo, lutar por aquilo que acreditamos, mesmo quando a batalha parece perdida. Concordo. A obra nos mostra que a passividade, o conformismo, podem nos levar a um bico sem saída,
onde a tirania se instala e a esperança se esvai. Mas então, o que você diria que são as principais lições que você espera que os nossos ouvintes tirem desse mergulho em A Revolução dos Bichos? Em primeiro lugar, espero que reconheçam a relevância temporal da mensagem de Orwell. Os perigos do poder sem controle, a sedução da propaganda, a importância do pensamento crítico. Temas que ecoam com a mesma força hoje como ecoavam quando o livro foi publicado há mais de 70 anos. É realmente incrível como uma obra escrita em um contexto tão específico consegue ser tão atual, nos fazendo refletir sobre questões que ainda nos afligem. Exatamente. E além de reconhecer a temporalidade da obra, espero que os ouvintes se sintam inspirados a serem cidadãos mais engajados, consumidores de informação mais críticos, dispostos a se posicionar contra a injustiça sempre que encontrarem. A ser mais como Bola de Neve, um visionário que ousou sonhar com um mundo melhor. E menos como as ovelhas, que seguiam cegamente a liderança de Napoleão. Sem dúvida. E quem sabe, um pouco como Benjamin. Consciente das complexidades, dos desafios, mas ainda assim esperançosos de que a mudança é possível. Nossa, quanta coisa a gente discutiu até aqui. Analisamos os personagens, os paralelos históricos, o poder da linguagem em A Revolução dos Bichos. E agora, para finalizar esse mergulho, vamos nos aprofundar na própria escrita de Orwell. Na escrita de Orwell é assim? Como ele usa a linguagem para criar uma sátira tão poderosa, tão duradoura, que técnicas literárias tornam essa história aparentemente simples, tão profunda, tão instigante. É isso que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. Aguardem, pois desvendaremos os bastidores da escrita de Orwell e descobriremos como ele usa a linguagem para nos levar a questionar o mundo ao nosso redor. E estamos de volta para a última parte do nosso mergulho profundo em A Revolução dos Bichos. Depois de explorar a fundo a história, os personagens, os paralelos com o mundo real, chegou a hora da gente analisar a genialidade da escrita de Orwell. É impressionante como ele consegue transmitir ideias tão complexas sobre poder, manipulação, revolução, usando uma linguagem aparentemente simples, né? É verdade. É a marca de um grande escritor, sabe? Tornar o complexo acessível a todos. Exatamente. É como se ele estivesse nos convidando a entrar num jogo, sabe? Desvendar os enigmas por trás da história. Afinal, não é todo dia que a gente encontra uma fábula com tantas camadas de significado, né, que nos faz questionar o mundo e a nós mesmos. E uma das ferramentas que ele usa com maestria é a alegoria. Alegoria. Transformando personagens e eventos da Fazenda em representações de figuras e acontecimentos do mundo real. Sim. A gente já falou sobre Napoleão representando Stalin, Bola de Neve, como uma alegoria para Trotsky. Mas me parece que a alegoria vai muito além dos personagens principais, né? Com certeza. A própria Granja dos Bichos pode ser vista como uma alegoria para qualquer sociedade onde o poder se concentra nas mãos de uma minoria. E os animais representarem. Os animais representam diferentes tipos de pessoas, né? As massas trabalhadoras, os intelectuais cínicos, os seguidores cegos. E da transformação gradual dos porcos em figuras humanoides andando sobre duas patas, vestindo roupas, bebendo uísque. É uma imagem poderosa, não acha? Me faz pensar em como o poder pode corromper, nos tornando aquilo que combatemos. É brilhante como Orwell usa esses elementos visuais para mostrar como aqueles que estão no poder podem se tornar indistinguíveis dos opressores que um dia combateram. É como se a máscara da revolução caísse, revelando a verdadeira face daqueles que a conduziram. Me lembra aquela frase famosa: o poder tende a corromper. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Exatamente. E Orwell reforça essa ideia através das alterações sutis, mas significativas nos 7 mandamentos. Cada mudança cuidadosamente calculada para justificar as ações dos porcos, mantendo a ilusão de que ainda seguem os princípios do animalismo. Lembra do exemplo que você citou? Nenhum animal dormirá em cama com lençóis. É só uma jogada de mestre, mostrando como a manipulação da linguagem pode ser usada para distorcer a realidade servir a interesses escusos. É uma aula de propaganda e duplo pensar. Como o próprio Orwell chamava esse tipo de discurso que distorce o significado das palavras para controlar o pensamento. E o uso de slogans simples e repetitivos, como 4 patas bom, 2 patas ruim, mostra como as massas podem ser facilmente influenciadas por frases de efeito, mesmo que vazias de conteúdo. É verdade, me lembro das ovelhas repetindo esse slogan sem parar.
Como se fosse um mantra hipnotizante, abafando qualquer voz dissonante. Exatamente, elas representam a massa crítica, que se deixa levar pela propaganda e não questiona o que lhe é imposto. É um retrato assustador, mas infelizmente muito real da nossa própria sociedade. Outro aspecto que me marcou foi a forma como Orwell descreve a brutalidade do regime de Napoleão. As cenas de confissões públicas e execuções são de uma violência chocante. Elas são intencionalmente perturbadoras, porque Orwell não se esquiva de mostrar a face cruel dos regimes e dos regimes totalitários. Essas cenas nos lembram da capacidade humana para violência, mesmo quando cometida em nome de uma suposta utopia. E a forma como ele retrata o medo e o silêncio dos animais, né? O autocontrole que eles desenvolvem para evitar qualquer pensamento, qualquer ação que possa desagradar os porcos, é de arrepiar. É a representação da natureza insidiosa dos regimes totalitários, que controlam não apenas as ações das pessoas, mas também seus pensamentos, suas crenças. É um lembrete de que a liberdade não se resume apenas à ausência de restrições físicas. Não é? Mas também a possibilidade de pensar, de falar, de discordar sem medo de represálias. E por falar em medo de repressão, a história do boxer é um exemplo trágico de como a lealdade cega, a confiança inabalável num sistema, pode levar à ruína. É de partir o coração. Velo, trabalhando até a exaustão, sendo traído, descartado, descortado pelos porcos a quem dedicou a sua vida. Uma lição amarga sobre os perigos da obediência cega, da fé inabalável em líderes que prometem o paraíso, mas entregam o inferno. A história de boxe nos mostra que a responsabilidade por nossa liberdade é nossa. Que a gente precisa questionar, pensar por nós mesmos. E não delegar essa tarefa a ninguém. Exatamente. E essa é a mensagem, essa tarefa, não delegar essa tarefa a ninguém. Exatamente. E essa é a mensagem central de A Revolução dos Bichos. Um alerta contra a tirania, a manipulação e a perda da liberdade, que pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, se a gente não estiver atento e disposto a lutar pelos nossos direitos. É uma mensagem poderosa que ecoa através do tempo, nos lembrando da importância da crítica, do questionamento, da luta por um mundo mais justo, mais igualitário. E para finalizar o nosso mergulho, deixo uma pergunta para você, nosso ouvinte, refletir. Se a Revolução dos Bichos é um alerta contra os perigos dos regimes totalitários, de que formas, mesmo que sutis, a gente pode estar sendo cúmplice ou contribuindo para sistemas de desigualdade, injustiça nas nossas próprias vidas. Nossa, que pergunta profunda. É um convite pra gente olhar pra dentro da gente mesmo, para as nossas atitudes, as nossas escolhas e pro impacto que elas têm no mundo ao nosso redor. Exatamente. É fácil apontar o dedo para os Napoleões e gargantas da vida real. Mas a verdadeira mudança começa na gente mesmo. Quando a gente reconhece as nossas próprias falhas e se compromete a construir um mundo melhor. A Revolução dos Bichos nos mostra que a luta pela liberdade e pela justiça é constante. Exige vigilância, exige coragem pra gente enfrentar não apenas os tiranos externos, mas também os nossos próprios demônios internos. E assim encerramos o nosso mergulho profundo em A Revolução dos Bichos. Espero que essa jornada tenha sido instigante e provocadora. E que a obra de Orwell continue nos inspirando a questionar, a lutar pelos nossos direitos e a construir um futuro mais justo, mais igualitário para todos. E que essa reflexão sobre o poder, a manipulação, a importância da liberdade nos acompanhe em todos os aspectos das nossas vidas. Afinal, como diria Orwell, a liberdade de expressão é a liberdade de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Até a próxima. E continuem explorando os oceanos do conhecimento com a gente.